Bíblia Revelada, versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abraão. As promessas de Deus para o seu chamado. O chamado de Abrão. As promessas de Deus para o seu chamado. A continuidade do sonho de Tera. O significado de sair da terra, do meio da parentela e da casa do pai. Gênesis capítulo 12, verso 1. E o Senhor Jeová disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. As 6 bênçãos do missionário. Gênesis capítulo 12, verso 2. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. As promessas de Deus, as incumbências e os privilégios de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ló, o intruso no chamado. Gênesis capítulo 12, verso 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor Jeová lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Abrão avizinhou-se da terra. Gênesis capítulo 12, verso 5. E Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e com todos os bens que tinham adquirido os servos que adquiriram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Gênesis capítulo 12, verso 6. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. Nesse tempo, os cananeus estavam na terra. Deus estava de olho nos passos de Abraão. O altar da prioridade para o construtor de altares. Gênesis capítulo 12, verso 7. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, dizendo-lhe: A tua semente darei esta terra. Então Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, verso 8. E passou dali para um monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor Jeová. Ele estava passando o limite da obediência. Depois da promessa vem a prova. Gênesis capítulo 12, verso 9. Gênesis capítulo 12, verso 9. E depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo cada vez mais para o sul. Abrão desce para o Egito e recebe os bens de Faraó e se compromete. Gênesis capítulo 12, verso 10. E havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para morar ali temporariamente, porquanto era grande a fome na terra. Os subterfúgios do marido, a primeira ferida de Sara, sendo usada pela sua beleza. Gênesis capítulo 12, verso 11. E quando ele se aproximou da entrada do Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que és mulher formosa à vista. Gênesis capítulo 12, verso 12. Será que, quando os egípcios te vierem, dirão: Esta é sua mulher, e me matarão, e a ti te deixarão viver? Quando o marido obriga a sua mulher a mentir, Deus a salvará, mas o seu marido será disciplinado. Gênesis capítulo 12, verso 13. Dize então que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viverá
a minha alma por tua causa. Gênesis capítulo 12, verso 14. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Bênção e o elogio de Faraó são dados sempre com um interesse. E nas bênçãos de Faraó sempre vem uma semente do Egito que transtornará a história da vida de quem a recebe, Agar. Gênesis capítulo 12, verso 15. E os príncipes e os servos de Faraó a viram e gabaram-na diante dele, e a mulher foi levada ao palácio de Faraó. Gênesis 12, capítulo 12, verso 16. E ele tratou bem a Abrão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O perigo iminente é a salvação de Sarai. Gênesis capítulo 12, verso 17. Feriu, porém, o Senhor Jeová a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. O Egito vive na mentira, mas selá documentos somente sob a verdade. O mundo procura a verdade quando não o compromete. O Egito vive na mentira, mas sela documentos somente sob a verdade. O mundo procura a verdade quando esta não o compromete. Gênesis capítulo 12, verso 18. E chamou Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Sarai passou por 2 grandes perigos, e este era o grande ataque à semente da mulher, mas Deus a livrou de ambos. Ela jamais foi tocada nem por Faraó, nem por Abimeleque. Gênesis capítulo 12, verso 19. Por que disseste, é minha irmã, de maneira que a tomasse como mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-a e vai-te. A bênção de Faraó lhe acrescentará dores. Gênesis capítulo 12, verso 20. E Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais os despediram, a ele e a sua esposa, e a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 13.